E aí, pessoal, uma entrevista de Diego Souza que fala muito. O fator Diego Souza na construção do grupo do Grêmio. Você vai entender. Diego Souza foi muito bem hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora é hora da nossa placa do símbolo tricolor. Placa em MDF, toda em alto relevo, que você compra através do WhatsApp que tem na descrição. Isso mesmo, entre em contato. Este é um produto licenciado oficial do Grêmio. Comprou, ajudou o tricolor. Então não fique fora dessa, compre. Coloque na sua churrasqueira, coloque no seu quarto, dê de presente para algum amigo tricolor. Placa em MDF. Placa em MDF do símbolo do tricolor. Essa aqui é muito bonita, mas são vários modelos que você vai curtir. Então, compre agora, me dê de presente, eu compro para você. Gremista, ajuda o Grêmio comprando a placa em MDF, produto oficial licenciado do tricolor. Gente, eu fazia uma live hoje à noite, tô gravando esse vídeo perto das 8h30 da noite do domingo. Tem o debate raiz ainda, e os dirigentes do Grêmio acabaram falando pro Duda Garbi, e aí eu preferi não fazer live essa noite e fiquei aqui montando conteúdos que eu faria, inclusive, na segunda-feira, e um deles eu já separei para hoje, porque eu vi uma entrevista muito boa, muito boa. Diego Souza falou para a Rádio Gaúcha hoje, falou para o Grupo RBS, na verdade, e eu ouvi na Rádio Gaúcha no final da manhã. E realmente é uma entrevista que tem muito conteúdo. Tem 3 pontos que eu separei aqui para a gente entender a importância do Diego na construção do grupo. Você vai entender isso. O que acontece hoje? O grupo do Grêmio tem grandes lideranças que estão há bastante tempo aí. A maior delas é o Renato. Além do Renato, tem Walter Kahneman. Além do Kahneman, tem Pedro Jeromel. Tínhamos em outros momentos o Maico, o Cortez. Mas um dos principais líderes desde a sua chegada, 2020, é o Diego Souza. O Diego Souza foi titular, o Diego Souza teria participado ali em determinado momento da liderança do grupo lá naquele difícil ano de 21, inclusive foi muito criticado por isso. O Diego Souza não conseguiu entrar em forma, ele fala por que ele não entrou em forma nesse negócio, nessa entrevista, mas eu quero que a gente tente pensar o tamanho da importância dele agora que o Grêmio recebe muitos jogadores. O Grêmio contratou 10 jogadores, gente. Na pior das hipóteses, esse grupo vai trabalhar com 30, ou seja, 1/3 deste grupo foi contratado agora. 1/3. Imagina tu se abrir uma casa com 30 pessoas e colocar 10 que ninguém conhece. Ou que um ou outro conhece, mas que diretamente naquele trabalho não estão. Se tu imaginar que 10 são jovens, tem o Adriel, que tem o Cuiabano, que tem o Gabriel Silva, que tem o próprio Pedro Lucas. Tu vai olhar e vai dizer o seguinte, pô, é quase meio a meio. É. Então, os líderes precisam ser receptivos nesse processo para que a gente tenha um ambiente muito sadio. E aí que entra o Diego Souza e os elogios todos, e são muitos elogios que eu faço para ele nesse momento. Começa falando da pré-temporada. A pré-temporada tem sido muito boa. Os gringos que chegaram já estão bem adaptados, e aí ele cita os 3. Se soltaram bastante. O nosso grupo é bem receptivo. O que a gente espera é que eles possam se sentir em casa para nos ajudar bastante. Parabéns. Parabéns. Sobre Soares, ele também falou, e até eu vi uma manchete depois falando disputa, ele não fala nisso, pelo contrário, ele sabe que o Soares é o titular e que ele vai jogar também, porque o espaço é grande e tem muitos jogos. Ele disse, fiquei muito feliz com a chegada do Soares. Estou há 3 anos jogando sempre. Espero que ele não se machuque, faça gols e que a qualidade cresça bastante.
O ano é longo, tem jogo para todo mundo. Eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Ele sabe que o Soares vai jogar e ele sabe que ele vai ter oportunidades. E isso é mostrar também que a liderança dele é muito sadia e muito importante. Não é uma disputa entre Diego Souza e Soares. É uma ajuda. É agregar qualidade. O Diego vai ter a oportunidade dele, vai jogar praticamente. Eu tenho certeza que o Diego deve entrar em praticamente todos os jogos. Agora, esse sentimento me dá uma sensação de que as coisas estão muito sadias. E o Diego foi muito legal hoje. E a gente tem que aplaudir. Vocês sabem como eu critico o Diego. Quando ele falou, por exemplo, ele disse que não conseguia treinar porque ele tinha o problema na hérnia. E isso não deixava ele treinar e por isso ele não conseguia entrar em forma. Ele disse. Ele disse. E a grande crítica que eu fiz a ele é exatamente não entrar em forma. Eu acho que ele tinha que ter feito essa hérnia antes. Aí ele operou agora, tá fazendo. Tá pesado ainda, mas vamos esperar que ele treine mais. Se ele conseguir treinar mais, bom, aí nós vamos ter alguma chance de ter um jogador melhor do que nós tivemos nas 2 últimas temporadas. Mas isso é o motivo da minha crítica. Aqui é só elogio para ele. Só elogio, pelo contrário até. Foi muito boa a entrevista, a forma agregadora que ele trouxe para o contexto. E aí eu vou fechar a última manifestação do Diego falando do Cristaldo. Entendam o seguinte, Luis Soares é o figurão, certo? Ele é o cara que não precisa de apresentação. O Soares abraçou o Carbajo, que jogou com ele no Nacional. O Cristaldo é argentino. Então ele chega junto, ele tem a língua dos caras, ele fala e tal, mas ele chega assim. E ele se rasgou em elogios ao Franco Cristaldo. Ele disse que é um bom jogador, ele disse que é um cara que encontra o espaço, que entra na área, que é um jogador que o Grêmio procurava há tempo. Elogiou demais o Franco, como eles chamam, dando também uma ideia de abraçar o argentino, dando moral para ele. Uma das principais lideranças se rasgou em elogios a Franco Cristaldo. Essa, para mim, foi uma das grandes entrevistas que vocês vão entender como marco da construção do grupo de jogadores que o Grêmio está fazendo. Como é importante um ambiente começar assim e abraçado por lideranças do tamanho do Diego Souza. Porque, como eu disse lá no início, Renato, Kahneman, Jeromel, Diego Souza. Não desprezem as lideranças. Futebol é liderança. Então, tá aí uma ótima notícia, que é típica de quem vive bastidor e vestiário, mas é uma ótima notícia em cima de uma liderança que abraçou e que entendeu a sua função nessa temporada e principalmente o tamanho dos colegas que chegaram. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.